Pode sentar, meus irmãos, bom dia a todos. Abra a Bíblia, por favor, no Salmo de número 100. Eu creio que este Salmo, juntamente com o Salmo 23, são os primeiros salmos que nós decoramos no departamento infantil. E este Salmo, Salmo de número 100, ele vai nos ensinar a como viver em gratidão, em adoração a Deus. Se nós estamos vivos espiritualmente, nós estamos vivos por causa da palavra de Deus. A palavra é a semente que nos gerou, a palavra é o nosso alimento, é o que nos mantém vivos espiritualmente. A oração é o nosso oxigênio espiritual. E o louvor e a gratidão é o nosso pulso. Pega no seu pulso aí, assim, né? Você está vivo ou não? O nosso pulsar é a nossa gratidão. Por isso que todo ímpio, ele é um ingrato por natureza. Mas todo crente deve viver em gratidão. Por isso que os teólogos de Westminster dizem qual é o fim principal do homem. Primeira pergunta do breve catecismo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas todos nós sabemos, irmãos, como é difícil ter uma vida assim, de gratidão, de adoração. A gente tem uma vida de murmuração, de reclamação. Parece que por mais que Deus nos abençoa, mais infelizes parece que nós somos, ingratos nos tornamos. E esse salmo, ele resume para a gente como viver uma vida de gratidão ou de adoração. Vamos lê-lo juntos a uma só voz? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Este salmo, ele é conhecido como um salmo de ações de graças, de gratidão. Ele retrata o culto do Antigo Testamento. Obrigatoriamente todo judeu teria que subir a Jerusalém, pelo menos 3 vezes por ano, para adorar no templo. E o povo ia para Jerusalém cantando, subia os degraus do templo cantando. Mas dentro do templo ninguém poderia cantar. Só cantavam os cantores, não havia o canto congregacional. Mas hoje, nós vivemos a época da graça, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já chegou a hora, mudou a forma de adorar. O véu do templo foi rasgado e nós vivemos na presença de Deus. E esse salmo vai nos ensinar aqui, primeiro, algumas atividades de adoração. Segundo, vai nos apresentar 7 motivos por que a gente deve viver louvando a Deus, agradecendo a Deus. Nós aprendemos na nossa teologia da graça que nós não entramos e saímos na presença de Deus, não é isso? Nós vivemos na presença, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Adoração é a nossa vida, adoração é a nossa existência. Nós não entramos e saímos da presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus. E o salmista, ele começa primeiro dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então, esse verbo celebrar no hebraico significa gritar em voz alta. Mas gritar não de uma forma triste, não num gemido, mas ele diz: celebrai com júbilo. O pastor foi assistir um jogo no estádio de futebol e tinha uma pessoa lá na frente gritando o tempo todo. E quando faltava poucos minutos para terminar o jogo, precisava fazer um gol, e essa pessoa se voltou para trás e começou a gritar ao povo, dizendo: vamos gritar, vamos incentivar. Aí o pastor descobriu que aquele irmão era membro da igreja. E era mesmo tradicional, só fazia oração silenciosa. Mas no estádio, por causa do time do futebol, ele gritava, ele pulava, ele incentivava os outros: olha, vamos incentivar. A linguagem do salmista é simples, aí ele está dizendo: celebrai com júbilo a quem? Ao Senhor. E o verbo Senhor aqui é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus das promessas. Significa que todos nós devemos expressar em alta voz, expressar com toda a nossa força, com toda a vibração da nossa alma, com júbilo ao Senhor. Nós não estamos celebrando a um time de futebol, nós estamos celebrando a Deus, o Senhor. Mas em segundo lugar, a segunda atividade que ele vai colocar no versículo 2, ele diz: servir ao Senhor com alegria. A palavra servir aqui é a palavra trabalho. Por isso que na linguagem inglesa, quando se fala de culto no inglês, é serviço. Serviço espiritual. A ideia aqui é que em tudo que eu fizer, eu devo fazer para Deus e devo fazer com alegria. Jesus Cristo disse para os seus discípulos, por favor, abra a sua Bíblia lá, no Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 22. Vamos ler juntos? João 16, 22. O que diz aí? Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez o vosso e a vossa alegria. Não está dizendo que ninguém vai querer tirar. Ninguém o quê? Poderá. Que alegria é essa? Alegria de ter Cristo, ver o Cristo ressurreto. Alegria da conversão. E essa alegria, onde é que ela está? O vosso, o quê? Coração se alegrará. Então veja bem, tudo que nós fizermos, irmãos, nós devemos fazer para o Senhor e devemos fazer com alegria. Gritando, trabalhando. E aí aparece uma expressão no versículo 12. No versículo 2 diz assim: apresentai-vos diante dele com cântico. Veja os verbos.
celebrar, servir, apresentai-vos. O verbo apresentai-vos aqui é um verbo militar. É quando você atende à convocação de um rei. Preste atenção, a adoração para a gente não é opção, é dever. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus sem entendermos que a adoração é o nosso viver, é o nosso ministério, é a nossa vida. Dá um pulinho lá no Salmo 22. Salmo 22. Versículo 3. Lê juntos comigo, por favor. Salmo 22, versículo 3. O que diz? Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores. Deus habita no meio dos louvores. Se você chegasse agora na sala do trono, você vai ver que tem querubim, serafim, anjo, diante do trono de Deus, ininterruptamente o quê? Louvando, adorando. Por isso que no Antigo Testamento o culto era chamado de santa convocação. Tocava a trombeta, o povo vinha, se reunia para adorar. E aí, se você observar bem, apresentai-vos diante dele com cântico. A música, meus amados irmãos, ela não é adoração. A música é uma expressão de adoração. Não é a música que faz de você um adorador. Porque você é um adorador, você canta, você louva. Mas em quarto lugar, a quarta atividade que tem aí no versículo 4, é como se o gritar, o trabalhar e o apresentar diante de Deus com cânticos é a campainha. Você vem cantando, você vem servindo a Deus com alegria, você vem adorando, e agora o rei abre as portas, porque diz aí: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Veja bem, esquece o tempo do Antigo Testamento. Nós entramos na presença de Deus no sentido de que nós desfrutamos da presença de Deus na comunhão diária. E aqui vem duas expressões que são muito fortes no hebraico. Entrai por suas portas com ações de graças. Ações de graças significa que sempre, na minha vida, na sua vida como crente, nós teremos motivos para o quê? Agradecer a Deus. Irmãos, o pior pecado na vida do crente é o pecado da ingratidão. É não reconhecer quem é Deus e o que Deus tem feito por nós. E aqui, nessa expressão, e nos seus atos, com hinos de louvor. Essa expressão hinos de louvor no hebraico significa você jogar-se aos pés de Deus, ajoelhar-se em adoração. Vocês estão entendendo ou não? Isso é tão simples, mas tão difícil de viver. É ou não é? Por que Jesus Cristo disse para Marta que Maria escolheu a boa parte, a qual não seria o quê? Tirada, perdida. Você já pensou que lá no céu, eternamente, você vai viver adorando a Deus?
Você vai contemplar a Deus. E eu não sei se seria minuto da eternidade, você vai conhecendo algo de Deus. Você vai se encantando, se deslumbrando. Mas, irmãos, adoração sem entendimento não adianta. Jesus diz para a mulher: vós adorais o que não conheceis. Por isso que o salmista, ele dá aí essas 4 atividades de adoração, mas ele vai dar 7 motivos. Por que eu tenho que viver assim? A primeira delas, no versículo 3, sabei que o Senhor é Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sou Deus. A minha psiquiatra diz assim para mim: pastor Arival, o senhor não é onipotente. Isso traz um alívio, sabia? Sabei, e o verbo saber aqui é algo que mexe com a inteligência, a compreensão. Ele usa aqui: sabei que Yahvé é Elohim. Lembra que o primeiro nome que aparece na Bíblia, no princípio criou Deus, e Deus ali é Elohim. Sabei que o Deus que você está adorando, Elohim, ele é o Deus o quê? Todo poderoso, para o qual não há o quê? Impossíveis. Mas esse Deus que é Elohim, ele é Yahvé. Yahvé, Senhor, é o Deus da aliança, é o Deus do relacionamento, é o Deus que conversa conosco. Então, veja, porque você sabe que o Senhor é Deus, então faça o quê? Celebre, sirva, apresente-se, entre na presença de Deus, ou desfrute da presença de Deus em adoração, porque você está na presença daquele que é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Segundo motivo, foi Ele que nos fez. Você quer coisa melhor do que isso? E para que Ele nos fez? Irmãos, são coisas tão simples. Veja lá, Isaías capítulo 43, versículo 21. O que diz aí? 43, 21. Lê comigo bem forte. O que diz? Para que você foi feito? Para celebrar o meu louvor. E lá em Deuteronômio diz que Deus, Ele é o nosso louvor. O nosso louvor. Primeiro motivo, o Senhor é Deus. Segundo motivo, foi Ele que nos fez. Ele é o nosso Criador. Mas terceiro motivo, diz assim: e dele o quê? Somos. Ele é o nosso dono. Ele nos criou, mas Ele também nos redimiu. Ele não é somente o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, meu irmão. Agora, se eu e vocês, a gente só vive reclamando, você acha que Deus está satisfeito com a gente? O Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos. Mas em quarto lugar, somos o seu povo. Somos o seu povo. Povo escolhido, povo separado. Todos os povos da terra
pertence a Deus, o mundo e os que nele habitam. Mas nós somos um povo específico, especial. Mas não somente isso, nós somos também o quê? Rebanho do seu pastoreio. O que é que significa isso, meu? Salmo 23, você tem que ter uma vida de adoração, porque Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele cuida de nós. Ele nos alimenta, Ele nos refrigera, Ele está conosco, ainda que eu e você ande pelo vale da sombra da morte. Bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida. Ele é o meu pastor, Ele é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do pastoreio dele. E o verbo pastorear aqui é maravilhoso, porque se você pegar lá em Ezequiel, você vai descobrir que ele é que vai atrás da ovelha perdida, ele que sara, ele que cura, ele é que conforta, ele é que consola. Ou seja, tudo que um pastor pode fazer de bom, Deus faz por nós. Quinto lugar, quinta razão porque eu devo viver: celebrando, servindo ao Senhor com alegria, me apresentando diante dele com cântico, entrando por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hino de louvor, porque o Senhor é Deus, porque foi Ele quem nos fez, porque somos dele, porque somos o seu povo, porque somos rebanho do seu pastoreio. Mas em quinto lugar, veja lá, em quarto, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E essa palavra bom para nós está tão desgastado que a gente foi bom. Bom aqui é um adjetivo que descreve o atributo de Deus. Ele é agradável, ele é generoso. Mas eu fui procurar um significado assim mais profundo para bom, né? Porque bom para a gente é mais ou menos, né? É melhor o bom do que o ótimo. A gente não diz assim? E bom, para nós parece ser uma coisa regular. E a melhor explicação que eu encontrei para descrever a bondade de Deus é que todo aquele que é bom compartilha o que é e o que tem. Como é que você diz que a pessoa é boa? Porque ela é generosa, não é isso? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Ele nos dá tudo. Tudo que Ele tem, Ele nos dá em Cristo Jesus. Tudo. Você já pensou nisso? Abra sua Bíblia, por favor. Lá em 1 Coríntios. Versículo 21 a 23 do capítulo 3. A gente reclama muitas vezes porque está faltando isso, está faltando aquilo. Não tem isso, não tem aquilo. É assim? E você diz, Deus não está sendo muito bom comigo não. Está sendo bom com o outro, mas comigo não. Veja o que Paulo vai dizer. Paulo diz aí, 1 Coríntios 3, 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tá bom ou quer mais?
Nós, em Cristo, somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Um dia nós seremos semelhantes a Jesus. Seremos iguais a Ele, o veremos como Ele é. Você quer mais? Você está reclamando de quê? O Senhor é bom. A quinta, a sexta, diz assim: a sua misericórdia dura o quê? Para sempre. Aqui, na língua hebraica, misericórdia é traduzido muitas vezes por amor. Significa que o sentimento, se Deus é bom, Ele é bom. O seu ser é amor, é misericórdia, é compaixão, sempre. E esse amor de Deus por mim, por você, se renova a cada manhã. Por fim, diz assim: de geração em geração, a sua fidelidade. O que significa isso, irmãos? Significa que Deus, Ele não altera o seu ser, Ele não altera as suas promessas, Ele não altera os seus planos, Ele continua perfeito, imutável, íntegro. Por isso que o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita. E o quê? Restaura a alma. Nós, muitas vezes, somos infiéis, mas Deus continua o quê? Fiel. Você não deu dízimo esse mês, mas Deus não deixou faltar comida na sua casa. Você trai Deus, eu traio Deus, mas Deus nunca me traiu. E não vai trair você? Nunca, porque Ele é imutável em seu ser. Ele é íntegro, Ele é fiel, Ele é sem mistura. E isso de geração em geração. Se eu perguntasse aqui para o meu avô, para os seus avós, para os seus tataravós, se você perguntar para quem foi crente no passado, todos vão dizer assim: de geração em geração é a sua fidelidade. Por isso que Moisés disse: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, irmãos, eu estou aprendendo esse negócio aqui. Viver uma vida de gratidão, de adoração. Para que isso aconteça, eu tenho que celebrar com júbilo, eu tenho que servir com alegria, eu tenho que me apresentar diante de Deus com cântico, eu tenho que entrar na presença de Deus sempre com hinos, com gratidão. Uma nota de rodapé aqui, só para... Se você não gosta de hinos, tem uns meio atrapalhados hoje, não, eu não gosto de hinos, só gosto de canto espiritual. Então você não vai para o céu. Porque o que vai ter lá é hino. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos, porque o hino, ele expressa a nossa confiança. Não é o hino que é a adoração. A adoração é aquilo que eu sei. E porque eu sei, eu adoro, eu canto, eu louvo, eu proclamo, eu celebro, eu sirvo, eu trabalho. Eu entro na presença de Deus no sentido de me jogar aos seus pés em adoração. Como é que está seu pulso? Você já notou que quando você está muito preocupado, sua pressão sobe? Você tem pico de pressão. Se você adorasse mais, sua pressão ia ficar normal. A gente fica preocupado, ansioso. Dores, eu tenho dores, eu não tenho enxaqueca, mas tem dores terríveis aqui. Já fiz de tudo, Tai Chi Chuan, agulhinha. Agora eu vou começar a louvar, vai começar a doer.